Os budistas dizem que se nós soubéssemos a razão pela qual nós não sabemos o que se passa do lado de lá, quando nós morremos, é para nos retirar o egoísmo. Ou seja, se nós humanos soubéssemos o que acontece após a nossa morte, estamos a falar em karma, os católicos dirão céu, inferno, o que seja, se nos fosse permitido saber. Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Estamos com o Tiago Pereira, formado em primeiros socorros emocionais com o Johns Hopkins Institute, Introdução à Medicina Tradicional Chinesa com a Universidade de Hong Kong, Transição Digital e Organização de Empresas na Universidade Aberta, neste momento a finalizar a licenciatura em Estudos Europeus em Direito, Economia e Sociologia na Universidade Aberta. No mundo empresarial teve inúmeras formações em liderança, em gestão e marketing na Europa e nos Estados Unidos. No mundo espiritual detém um nível avançado de Reiki, inúmeras formações como mestres de terapias energéticas na Ásia, é também autodidata no que respeita aos oráculos. Esteve mais de 15 anos no setor empresarial como diretor de marketing de uma multinacional. Está no mundo espiritual há 26 anos, tendo conciliado em paralelo o mundo corporate e espiritual. Tiago, agradeço imenso aceitar o meu convite e também por me receber no seu escritório. Obrigado, Eugênio. Começo por lhe perguntar o que é isso do mundo espiritual e qual é a ligação do mundo espiritual com o nosso físico. E como é que o mundo espiritual faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e do nosso mundo físico, que sinergia é que há entre o mundo físico e o mundo espiritual. Eugênio, obrigado pelo convite e obrigado por teres vindo até mim, agradeço-te imenso. O que eu te posso dizer, definir o mundo espiritual é uma coisa muito vaga, ou seja, a espiritualidade é muito individual, é subjetiva. A espiritualidade pode fazer sentido em algumas alturas da nossa vida e não fazer noutros, e não deve ser vista tipo chapa 5, como se costuma dizer. O que eu quero dizer com isto é, uma pessoa pode ser extremamente espiritual e por um acontecimento na vida perder essa espiritualidade e de repente perder o que se chama a fé, e outra pessoa pode ser extremamente descrente, ateu, o que é que seja, agnóstico, e de um dia para o outro descobrir aqui um véu que de repente começa a destapar e que algumas coisas até fazem sentido. Ora, o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é, na minha opinião, e atenção, eu não sou dono da verdade, eu tenho aquilo que a experiência me diz, mas pouco mais, é a capacidade que nós temos de sair um bocadinho do mundo físico, às vezes para recarregar energias, às vezes simplesmente tipo uma saída de emergência porque o mundo físico está a ser muito complicado, e outras vezes para nos fazer pensar. A espiritualidade, na minha opinião, e a base da espiritualidade é o conhecimento. Infelizmente tem sido muito divulgado o oposto, que é a espiritualidade e a ciência são opostas e têm relações antagónicas. Não é verdade. A espiritualidade é, na sua essência, procura de conhecimento onde ele ainda não existe. Ou seja, eu vejo na ciência e na espiritualidade muitas semelhanças. Os cientistas, como sabes, procuram respostas para explicar algumas situações da vida. E mesmo quando já acham que têm a resposta, desafiam-se. E depois é assim que a ciência evolui. A espiritualidade não é diferente. A espiritualidade procura respostas, simplesmente noutros campos, para explicar algumas sensações inexplicáveis. Portanto, e liga-se com a ciência. O que antigamente não era possível de explicar pela ciência era considerado espiritual, religioso, o que seja, e a ciência explicou muitos dos fenómenos que a espiritualidade de antes tinha.
portanto, de tia, perdão. Por exemplo, os imãs. Os imãs até há 60 e poucos anos eram considerados sobrenaturais. As pessoas não entendiam como é que duas peças de ferro se colavam ou se afastavam. E esse estágio do conhecimento em que não se percebe como é que isto funciona e se lhe atribui um significado espiritual, chama-se preternatural, em que a pessoa tem. É um estágio que existe antes, depois dele ser validado pelo conhecimento científico. A partir do momento em que algo se começa a ser explicado pelas leis da física, enfim, da ciência, deixa de ser preternatural e entra num campo da ciência específico. Agora, a espiritualidade e a ciência, a espiritualidade é a procura de conhecimento, é o tentar entender como é que as coisas funcionam, e a ciência também. Eu acredito que elas se interligam. Portanto, eu acredito, e para resumir, a espiritualidade, na minha experiência, é procura de crescimento, procura de evolução, procura de crescimento por coisas que ainda não estão visíveis. Acaba por ser desenvolvimento pessoal. Sim, sem dúvida. E o expoente máximo são os mestres enfim, os gurus do hinduísmo, os mestres budistas, algumas figuras também da religião católica, algumas figuras do islamismo, que são pessoas extremamente inteligentes, mas aquelas pessoas não nasceram inteligentes. Nasceram com muita curiosidade, com um poder intuitivo mais elevado, se calhar, do que a maioria dos outros, dos que os rodeavam, e acabaram por saber traçar um caminho de conhecimento. Este autoconhecimento, este autocrescimento, todas as pessoas o traçam. Só que há pessoas que o desenvolvem, estes mestres, estes gurus, e há pessoas que simplesmente ficam num patamar inferior, mas também não é errado. Ok. E já que falaste da ciência, qual é a ligação com a religião A ciência e a religião estiveram ligadas durante séculos. e com a espiritualidade? Qual a diferença entre espiritualidade e religião? São duas Qual é a coisas diferença? diferentes. A ciência a ciência e a religião, aliás, a religião autodenominou-se dona da ciência até para o século XVI. A partir daí, pelo menos na Europa, é que se dissociaram. Quanto à diferença entre religião e espiritualidade, são duas coisas complementares, mas inferior. A religião é claramente inferior à espiritualidade. Bom, pelo menos há uma coisa que é comum dos dois, que é a fé, não é? A fé é um fenómeno religioso. Não tem necessariamente de ser um Ok. fenómeno espiritual. Ou seja, na minha opinião, uma vez mais, aquilo que eu quero dizer com isto é: a religião é uma forma de compartimentar a experiência espiritual. Nós, como seres humanos, precisamos por vezes de racionalizar mais do que devíamos. Ou seja, a espiritualidade basicamente trata-se de viver o momento, sentir o momento, apanhar ou saber interpretar alguns sinais que possam existir à nossa volta e aceitar que nem tudo está no nosso controle. Trata-se também de saber entender que as ações vão ter consequências e que uma boa ação vai ter uma boa consequência e uma má ação vai ter uma má consequência. Depois, com as nossas ações, tentarmos aproveitar a espiritualidade para crescer. Ou seja, hum, a espiritualidade está por trás de um véu que nós não conseguimos ver e que é transversal a todas as religiões. Só, quem é minimamente espiritual entende que só existe um Deus. E que Deus não é uma figura, não é o Senhor sentado numa cadeira de barbas brancas a olhar cá para baixo. Isso não é real. Quando se fala em Deus, fala-se numa força cósmica, uma força superior que está para além do nosso entendimento, mas que de alguma maneira alimenta a nossa vida na Terra. Ou onde quer que seja. Depois, noutros contextos, a religião, pela falta de entendimento, simplificou a espiritualidade. Não está errada, mas está desvirtuada. Porque ao simplificar a espiritualidade, criaram-se dogmas, criaram-se crenças, coisas que por vezes até são contra-espirituais, não é? E não estamos a falar apenas, eu quando digo religião,
eu não estou a falar da religião católica, estou a falar das religiões no geral. Claro. Por exemplo, o caso do islamismo. Desde a morte do profeta Maomé, os islamitas acreditam, o islamismo acredita que só existe um Deus, Allah, e que Maomé foi o seu profeta. Porém, quando o profeta Maomé morreu, para dar um exemplo, dividiu-se em dois, os sunitas e os xiitas. Os sunitas são que eu considero dentro do islamismo mais evoluídos, porque entenderam que também a espiritualidade é um processo de evolução, de crescimento. E são um bocadinho mais liberais quanto à questão, às tradições, quanto às crenças e costumes. Portanto, por exemplo, a grande maioria dos islamitas, e o islamismo é a maior religião do mundo, ao contrário do que nós pensamos, nós vivemos numa Europa teocêntrica, mas muito judaico-cristã, mas o islamismo é a maior religião do mundo neste momento. Está espalhada pelos continentes todos. Os sunitas têm uma vertente mais aberta. Continuam a ser conservadores, mas têm uma vertente mais aberta. Depois e os sunitas acreditam que quando o profeta Maomé morreu, a descendência de Maomé também tinha algum poder divino e que Deus, Allah, falaria através dos seus descendentes. Os xiitas não. Morreu o profeta Maomé, acabou. Não existe mais ninguém. E os xiitas entram naquela ramificação super conservadora, como é o caso do Islão, como, enfim, neste momento desvirtuou-se para... vou recapitular aqui um bocado. Portanto, os sunitas são a vertente mais conservadora perdão, os sunitas são a vertente mais liberal do islamismo, que aceita que a espiritualidade e a religião têm que evoluir e que não se prende só não se prende só nos costumes e nas tradições, mas são mais permissivos face àquilo que eles acreditam, e os xiitas não. No caso do Irão, na altura do Iraque, todos os estados teocráticos, como o caso agora, por exemplo, do Afeganistão, com os talibã, são ultra-religiosos. Ou seja, isso é completamente contrário à espiritualidade. E no caso da Igreja Católica, temos os católicos, depois, entretanto, houve a cisão luterana, temos os católicos ortodoxos, que estão mais no leste, que são ultraconservadores. Exato, que não existe muito pouca liberdade dentro da religião. E a espiritualidade não é isso. A espiritualidade as religiões tentam compartimentar, tentam dar sentido a algo que por vezes só pode ser sentido, mas não tem de ter sentido. Ou seja, os budistas dizem que se nós soubéssemos a razão pela qual nós não sabemos o que se passa do lado de lá, quando nós morremos, é para nos retirar o egoísmo. Ou seja, se nós humanos soubéssemos o que acontece após a nossa morte, estamos a falar em karma, os católicos dirão céu, inferno, o que seja, se nos fosse permitido saber, associado às nossas ações. E já às vezes as pessoas o fazem, quando ajudam alguém, dizem sempre, assim já vou ter um lugar no céu. Exato. Isso. É muito comum. Muito comum. No meu trabalho eu vejo isso frequentemente, esse tipo de crença em que a pessoa está muito mal posicionada na vida, a nível das ações que toma, das decisões que tomou, mas acha que vai à missa todos os domingos e que por isso não há problema. E por isso é que eu digo que a religião, na tentativa de explicar a espiritualidade, começou a ser contrária à espiritualidade. Eu acho que nesse aspecto os asiáticos estão mais desenvolvidos do que nós. Daquilo que eu conheço da cultura asiática e do budismo, enfim, do hinduísmo também. Pois era, isso que eu ia perguntar, qual era a religião com mais atenção à espiritualidade? Eu diria que o budismo. É? Das que eu conheço, o budismo é aquela que se preocupa mais com o efeito das ações. É claro que também tem, como todas as religiões, tem um lado bom e um lado mau. Mas é aquela que procura mais o desenvolvimento do indivíduo e a preparação do indivíduo para o que vem a seguir.
O budismo vê-nos como o catolicismo, mas o budismo vê-nos como esta fase da Terra, em termos leigos, é uma fase de preparação. E está-nos a tentar preparar o máximo que pode. Eu não sou budista, também eu não tenho religião, eu considero-me ecuménico, apanho um bocadinho de tudo, mas mas considero que dentro das vertentes espirituais é o budismo. Ok, isso faz-me lembrar muito Platão. Acho que em Fédon e em outras várias obras, ele falava muito da separação de corpo e alma, Exato. da gente tratar melhor a nossa alma, né? Que era a energia que prevalecia depois da morte. Depois fala em reminiscência Exato. e não nos preocuparmos tanto com o fato que vestimos, porque o fato acaba por desaparecer, por apodrecer, e a alma não. A alma é uma energia que continua a viver após, após a morte. Aí fala na reminiscência. Muitas pessoas dizem, quando têm azar na vida, dizem assim: ah, pá, deves ter sido muito má pessoa na vida anterior. Né? E aí Platão vem com a reminiscência. Que é a reminiscência para Platão? Que traz memórias da vida passada. E quando a criança nasce com essas memórias, nasce com essas memórias. E quando nasce, as memórias na criança, ele vai se esquecendo. Porque é um bebê, vai se esquecendo. Mas quando começa a ficar adulto, vai-se começando a lembrar. Ou seja, ou vai ter uma identidade um bocadinho equiparada às memórias que traz do passado. É por isso que o Platão diz muito que temos que cuidar da nossa alma, temos que ser boas pessoas em vida, para que na vida futura Claro. possa haver a probabilidade de continuar a ser da mesma forma que éramos antes. Exatamente. E ter essa consciência é muito importante para se nos afastarmos do controle que a religião pode impor, e começarmos o nosso processo de desenvolvimento pessoal também a nível espiritual. Por acaso falaste em muita coisa que eu não conhecia mesmo. Também queria te perguntar quais foram os principais desafios que enfrentaste numa jornada tua espiritual e como os superaste, se houve. Houve, claro. Olha, Eugénio, obviamente que a vivência espiritual é muito pessoal e eu tive alguns desafios a nível pessoal, enfim, que são experiências muito íntimas a nível de vivência espiritual, de fenómenos que aconteceram, e esses eu normalmente publicamente não falo muito sobre eles, porque tu tentares transmitir a alguém, imagina que vais viajar, imagina que vês uma paisagem lindíssima, tu nem numa fotografia consegues captar aquilo que sentiste naquele momento. E hoje, por falar das minhas experiências espirituais pessoais, será sempre muito redutor face àquilo que na realidade eu senti e que experienciei. Porém, onde eu posso entrar nessa pergunta é na vivência espiritual, na conciliação da vivência espiritual com os demais. Ou seja, infelizmente, também no mundo em que eu trabalho, existe muita vigarice, muito charlatão, muita gente, como em todas as atividades, a minha não é diferente. E a atividade espiritual está muito conotada com o aproveitamento das carências dos outros, com a vigarice e tudo mais. Então, quando eu tenho amigos meus que não sabem o que eu faço hoje, por exemplo, e não tenho problemas em assumi-lo. Eu sei que aquela pessoa é boa pessoa e quero manter aquela pessoa na minha esfera de amizades, mas sei que se eu entrar pelo mundo espiritual, aquela pessoa vai mudar de opinião sobre mim. E eu prefiro, enfim, não minto sobre aquilo que faço, a mentira não é boa a nível espiritual, mas simplesmente omito e digo que acompanho pessoas e que as aconselho e que faço uma espécie de, como é que se diz, de consultoria, enfim, acompanhamento. Eu não gosto de usar a palavra coaching, porque eu não sou um coach, mas que então os meus amigos entendem que se calhar eu também não quero falar mais sobre isso. E também no mundo empresarial é um estigma muito grande. Pois, sabes, desculpa interromper-te, sabes que eu senti o mesmo. Eu quando comecei a minha jornada de mudança de mindset, de comportamento, de linguagem, de tudo, até tirei o curso de coach, de formador, fiz várias ações formativas. E até há pouco tempo queria sempre partilhar com os outros.
o meu conhecimento, porque é bom, a pessoa fica mais feliz, fica mais sabedora, Yeah. há muitos benefícios que se agregam à nossa vida, e queria partilhar isso com as outras pessoas para que as outras pessoas possam sentir o mesmo. Mas depois cheguei à conclusão que é preciso ter cuidado com essas partilhas, tal e qual como tu disseste com aquela imagem. A imagem que vais ver daquelas montanhas não dá para escrever nenhuma fotografia. Aqui é igual. Lá por tu te sentires bem, sentires-te feliz, não queres que os outros também vão compreender da mesma forma essa tua jornada e vão querer Exatamente. entrar nela. E eu partilhava. E via o quê? Via que as pessoas afastavam-se, fugiam de mim. Eu comecei a chegar à conclusão que as pessoas não querem que tu partilhes. E daí comecei a deixar que as pessoas sozinhas queiram, que me perguntam, que pensam, olha, podes-me ajudar? Exato. Podes-me contar como é que fizeste? Aí eu partilho com todo o gosto. Exato. É exatamente isso. Pois. E mesmo no coaching, e como disseste que há muitos relatórios, muitas burlas, e vai denegrindo também esta profissão, esta atividade que eu acho uma atividade espetacular, porque como já disse no episódio anterior, o, quem entra acho que no teu mundo também é igual, no espiritual, no coaching, no desenvolvimento pessoal, nunca mais para. Está sempre à procura de mais sabedoria, mais conhecimento, mais plenitude, digo Exato. eu. Os budistas dizem que há duas coisas na vida que são infinitas: o amor e o conhecimento. Sim, senhor. Então, e em termos de práticas espirituais, tens algumas práticas diárias ou regulares? E como é que estas práticas impactam a tua vida ou o teu dia a dia? Olha, naturalmente que sim, pela minha atividade. Eu considero-me um espiritualista pragmático. Ou seja, eu não considero que tudo aquilo que me acontece na vida menos bom, que alguém mandou fazer mal ou que, enfim, acho que às vezes, uma vez, até a própria espiritualidade pode ser redutora. Portanto, a ignorância da nossa crença é o nosso maior inimigo. Saber conhecer aquilo que nós queremos acreditar ou conhecer aquilo em que nós acreditamos é a maior forma de nós podermos coexistir com a nossa vida espiritual. Então, o que eu procuro fazer naturalmente, as práticas espirituais que eu faço hoje não são as mesmas, se calhar, que eu fazia há 10 anos ou há 15, porque também existe uma evolução. E se calhar há 10, 15 anos eu dava valor a outro tipo de práticas espirituais que agora não dou, mas isso faz parte do nosso crescimento, não é? Como em todas as áreas. Eu considero que, naturalmente, existem, do ponto de vista espiritual, para quem está mais ligado à espiritualidade, existem práticas que são, entre aspas, obrigatórias. A meditação, o saber interpretar o nosso poder intuitivo. Quando é que há uma capacidade intuitiva? A intuição, por vezes, mistura-se com os medos, os traumas ou as fobias, ou seja, eu não posso deixar que um medo ou que um trauma ou uma coisa qualquer me limite, mas se eu tiver um sinal intuitivo que me diz não faças isso, eu tenho de saber a diferença entre uma coisa e outra. Ou seja, é diferente eu acordar de manhã e dizer assim, eu hoje não devia conduzir. É um exemplo. Porquê é que eu estou a sentir isto? É porque a minha intuição me está a dizer para não conduzir? Ou é porque eu, se calhar, até tive um sonho que não me lembro, em que sonhei com um desastre e agora estou aqui, o meu cérebro está aqui a processar esse sonho? Ou seja, e quando eu falo em práticas espirituais, é um pouco a isto que eu me refiro. Portanto, onde é que impacta o meu dia a dia? Saber diferenciar uh, uma intuição de outro tipo de emoção é muito importante para quem está na espiritualidade, também para poder orientar os outros, porque eu não posso deixar que as minhas crenças, aquilo que por vezes eu considero errado ou certo, influencie a maneira como eu oriento os meus clientes. Eu considero-me extremamente aberto a nível de mentalidade e tudo mais, mas obviamente também pela nossa experiência de vida, há situações com as quais eu não concordo muito como pessoa.
Mas tenho de aceitar que aquela pessoa vive naquela vida e que eu não posso fazer nada quanto a isso e não tenho o direito sequer de a orientar a sair daquela vida porque a pessoa é feliz na vida que, que tem. Ora, a espiritualidade serve para isso. Portanto, práticas espirituais que eu tenho naturalmente ao início do dia, meditações, a nível de conexão com aquilo que eu considero divino, para me proteger, para me orientar, para que eu consiga, perante os meus clientes, transmitir as palavras certas, que eu me consiga fazer entender, ou seja, que eu consiga criar aqui um rapport, uma empatia com os meus clientes, no sentido de que eles sintam que foram ajudados quando vieram ter comigo. E, ao mesmo tempo, a proteção espiritual, no sentido de que os problemas, e quando estamos a falar de casos puramente espirituais, as energias destas pessoas não fiquem comigo. Tem de existir uma dissociação entre a minha energia e a energia dessa pessoa. Portanto, há aqui um jogo quase de alavancas e pêndulos e contrapesos e pesos entre criar empatia, mas não me deixar absorver pela energia da pessoa que está à minha frente. E isso é uma dança que se faz. Depois, por último, no final do dia, no meu caso, eu faço sempre, sempre, sempre limpezas espirituais a mim e ao meu espaço. Porque, invariavelmente, do ponto de vista espiritual, a energia das pessoas acaba por ficar aqui. É como, mal comparado, mas é como um odor, não é? Uma pessoa que traga um perfume muito forte, mesmo que a pessoa se vá embora, às vezes aquele cheiro fica e nem toda a gente gosta daquele cheiro. Estou a referir a perfumes. Os meus clientes não cheiram mal. Mas eu tento, no final do dia, fazer as minhas limpezas e ter o meu espaço com boa energia sempre. Eu não autorizo no meu espaço faltas de respeito, mau comportamento. Ou seja, no meu espaço alimenta-se e cultiva-se uma energia boa, que é a minha também. E isso é visível nos espaços em que entramos. Seja um restaurante, seja uma loja de roupa, seja um gabinete de terapia espiritual, a energia da pessoa que lá está é a energia que nós vamos sentir. Fora do meu trabalho espiritual, eu consigo encerrar a espiritualidade. Ou seja, por vezes a espiritualidade, se não estiver bem trabalhada, pode ser muito intrusiva. Ou seja, eu posso, uma pessoa que não esteja bem sintonizada, que não tenha práticas espirituais frequentes, não consegue dizer agora não estou disponível, agora estou com a minha família, ou agora estou no meu tempo. E isso é uma das principais regras da espiritualidade. Que é, eu não posso sair do meu gabinete e continuar a viver a espiritualidade. Da mesma maneira que um jogador de futebol não pode treinar 24 horas por dia. Nem o Ronaldo faz. Ou seja, também tem momentos em que está no avião ou na mansão, o que é que seja, e não está a jogar futebol. Não quer dizer que não dê uns toques na bola, mas não está a jogar futebol. O mesmo se passa com a espiritualidade. Eu não estou a comparar ao Ronaldo, mas o mesmo se passa na espiritualidade. Eu não posso estar a viver a espiritualidade 24 horas por dia. Portanto, é importante para quem está no mundo espiritual saber dissociar isso. E isso passa por autodisciplina. Isso vai de encontro aqui a uma pergunta que eu te queria fazer. Como é que a espiritualidade influencia as tuas decisões? Ou seja, tu separas as coisas, não é? Separo. Ou seja, tens decisões que tens de tomar na tua vida pessoal, que não metes a espiritualidade, e tens decisões de tomar enquanto trabalho espiritual, não é? Precisamente. Nem tudo é espiritual, nem tudo não é espiritual. Ou seja, ao longo do dia há dois Tiagos. Sim. Ou se calhar há três, há o Tiago que Nós está temos com a vários esposa, papéis. claro, Exatamente. claro. Minha esposa não acredita na espiritualidade. E nós somos muito felizes. Claro. Mas eu respeito que ela não acredite e ela respeita que eu não acredito. Vou dar um exemplo, partilho de uma situação pessoal, mas que não é assim tão íntima. Quando eu conheci a minha esposa, para teres uma ideia, Eugénio, e vamos entrar aqui também no campo do desenvolvimento pessoal e da tomada de decisões, que é comum à espiritualidade, ao coaching, à literacia financeira, ao dia a dia. Não é? Até o que é que eu vou fazer para o jantar pode influenciar Claro. se eu durmo bem ou se eu durmo mal. Portanto, ora, quando eu conheci a minha esposa, eu tive. Eu tinha tomado uma decisão, eu vivia na altura em Espanha, e tinha tomado a decisão de sair da empresa onde eu trabalhava.
era uma empresa e é muito boa. Eu simplesmente deixei de me identificar com aquele mundo empresarial. Eu saí por vontade própria e saí, e na altura quando saí até me fizeram o convite para ir para outro país. Não, pronto, eu não aceitei. Assim que eu decidi sair da empresa, foi uma decisão difícil, porque eu estava com um salário razoavelmente bom, um nível de vida muito elevado, tinha sucesso, mas não me identificava já com aquele meio, identificava-me com as pessoas, não com o meio empresarial. Eu decidi sair da empresa e a empresa pediu-me 6 meses para arranjar um substituto. Eu também não tive problemas e eu ia sair na Páscoa, curiosamente. Eu apresentei a minha carta de demissão, talvez em janeiro. Começámos a negociar o processo no final do verão do ano anterior. Eles pediram-me algum tempo, eu vi que a empresa não estava a mexer e eu cheguei a janeiro, apresentei a carta, dei-lhes 3 meses, até a Páscoa foi no final de março, para que se eles também se começassem a mexer, porque eu não ia ficar ali. Portanto, a empresa também me testou um bocadinho no sentido de espera lá, e eu entendi que a tomada de decisões passa por aí, estás a perceber? Assim que eu apresentei a minha carta de demissão, uma semana depois conheci a minha mulher, que é agora a minha mulher. E eu estava solteiro há uns anos. E já tinha até desistido um bocadinho da parte dos encontros e tudo mais, já não fazia muito sentido para mim. E eu conheci a minha mulher e foi uma coisa incrível. Como é que em tantos anos de conhecer pessoas ninguém tinha encaixado e a pessoa que eu pretendia para a minha vida estava ali. Deus tem um sentido de humor muito engraçado. Deus gosta de nos atirar assim às vezes. E aqui estava uma tomada de decisão muito importante na minha vida, em que eu tive de me recorrer da espiritualidade. Primeiro, eu podia ter ficado na empresa e neste momento estava a viver muito bem, ela continuaria se calhar ao meu lado, e podia ter ido pela zona do conforto, não é? Já conheci uma pessoa que gosto deste país, não vou sair daqui, mas eu mantive-me fiel à minha decisão inicial e àquilo que eu estava a sentir. Ora, quando tu decides mudar de país e conheces a pessoa que tu gostas e começas a sentir algo ali mais profundo, a tua vida vai abanar. Quer queiras, quer não, tu vais pôr muita coisa em causa. A primeira coisa que eu fiz na altura nem éramos namorados, estávamos só a sair, foi ser honesto com ela. E dizer-lhe, eu vou sair de Espanha dentro de 2 meses. Portanto, eu dei-lhe escolha. Eu podia ter dito, podia ter ficado calado e ao fim de 2 meses desaparecia e era, desculpa a expressão, um filho da mãe e enfim. Mas isso não é espiritual. Portanto, é aqui que a espiritualidade entrou. A espiritualidade diz que a verdade tem de vir acima de tudo. Os asiáticos têm um ditado que diz: conta a verdade e ela vai fazer parte do teu passado. Diz uma mentira e ela vai fazer parte do teu presente e do teu futuro. Ou seja, a mentira é contra espiritual. Porque tu vais, aquela energia de engano vai estar sempre contigo. E mais dia menos dia falhas e a mentira vem ao de cima, mas pronto. Ora, o facto de eu ter dito à minha, na altura apenas estávamos a sair, mas o facto de eu ter dito vou sair de Espanha, ela afastou-se durante uma semana ou duas e eu aceitei perfeitamente isso. Mas tal como eu, apesar dela não ser espiritual, ela também sentiu que havia ali qualquer coisa. E aqui já saímos da parte espiritual e entramos na parte da tomada de decisões e no crescimento, que é, eu falei com ela, disse-lhe que infelizmente ia ser assim, que não, já a decisão estava tomada e as alavancas já estavam a mexer, e nós decidimos tentar à distância. Estamos a falar de Madrid a Lisboa, não chega a uma hora de avião, mas financeiramente era um esforço grande, não é? Porque eu não queria estar, por exemplo, o mês inteiro sem estar ao pé dela, nem ela. E nós conciliámos as coisas e ela vinha cá ter comigo uma vez, e eu 15 dias depois ia lá eu, dividimos assim um bocadinho o esforço. Até que depois fez sentido ela mudar-se para Portugal para o pé de mim. Porque ela também estava num processo semelhante ao meu, no sentido também já de estar descontente com o sítio onde trabalhava. Ora, perguntaste-me há pouco, e para resumir a tua pergunta,
quais são as decisões espirituais e de que maneira que a espiritualidade influencia o meu dia a dia. Como tu dizes, existem vários Tiagos, mas também podem coexistir todos ao mesmo tempo. Num processo, eu posso socorrer-me do poder intuitivo ou daquilo que eu acredito ser a minha espiritualidade para me ajudar a manter no caminho que é mais, que eu considero mais reto e que me vai ajudar a crescer, mas depois também tenho de me socorrer do pragmatismo, das emoções, para me acompanharem nesse caminho. Claro, claro. E há bocado falaste em sonhos. Acreditas muito em sonhos? O que é que tem a ver o espiritual com os sonhos? Eu, por exemplo, eu por acaso acredito em sonhos que acho que para mim são um sinal. São uma chamada de atenção. Não quer dizer que faz aquilo que no sonho viste ou sentiste. Para mim é como esteja atento. Eu não vou à internet ver o que é que quer dizer esse sonho, Claro. não. Eu faço a minha própria interpretação. Depois tomo as minhas decisões. Exato. Tal e qual como disseste, hoje não vou sair de casa para conduzir. Se eu tiver um sonho que me diga algo assim semelhante, se calhar vou tomar a mesma decisão. Hoje vou a pé. Não me apetece. E tal e qual como às vezes estás a conduzir e podes chegar a casa por dois caminhos iguais. Um pela esquerda, outro pela direita. Com a tua casa lá à frente, no meio. E podes fazer. E vais sempre pela direita. Mas chegas lá um dia e dizes assim, não, hoje vou pela esquerda. Porquê? Porque a minha intuição me disse. Agora, se fosses pela direita, não saberias se acontecia alguma coisa ou não. Exatamente. Mas foste pela esquerda porque a tua intuição te disse. Exato. Olha, Eugénio, em relação a isso, estás-me a lembrar agora de uma história, em relação ao poder intuitivo, eu depois já faço a associação com os Eu, sonhos, eu dou muita atenção ao meu poder intuitivo. mas nós temos de saber identificá-lo. Claro. E isso requer algum autoconhecimento. De qualquer maneira, para te contar um episódio muito rápido, eu devia ter para uns 18, 19 anos, tinha acabado de tirar a carta. E estava a sair de casa da minha mãe, na altura vivia com ela, e normalmente saía de casa da minha mãe para ir ter com os meus amigos depois de jantar e ia sempre por um caminho. E naquele dia, não sei o que me deu na cabeça, fui por um caminho diferente. Ao ir por aquele caminho, o meu sexto sentido estava a gritar comigo: sai desta estrada, o que é que estás aqui a fazer? Volta para trás, não estejas aqui, não vais por este caminho, não vais, não vais, não vais. E eu ignorei. Acreditas que eu atropelei um miúdo? O miúdo saiu de trás de uma carrinha, não vi o miúdo, eu ia devagar, foi a sorte, e de repente, quando dou por mim, tenho um miúdo em cima do capô. O miúdo caiu para o chão, aquilo foi numa situação até chata, porque o miúdo a avó estava a tomar conta dele, depois perguntei onde é que morava a avó veio, queria o levar para casa, eu é que tive de insistir que não vai para casa, vai para o hospital. Claro. Portanto, e felizmente não ocorreu nada, o miúdo, ok, aleijou-se a nível de pele, umas queimaduras, umas fricções, assim, mas nada de grave. Mas desenvolveu, acho que durante a noite ainda vomitou, portanto, mas felizmente não foi nada de sério. O que eu quero dizer com isto é, o meu poder intuitivo estava a falar comigo. Estava a dizer, sai desta estrada, sai desta estrada. E eu não saí. A consequência é que eu ainda hoje me lembro, quando passo naquela rua, de repente ver uma criança em cima do capô do meu carro. Eu devia ter seguido o meu poder intuitivo, não segui. A parte pragmática, eu não deixei aquela senhora levar o miúdo para casa. Até porque depois, no dia a seguir, eu liguei para saber como é que estava e a mãe começou logo uma conversa. Pois, é que eu agora vou ter de ficar em casa, vou ter muitas despesas, ninguém. Minha senhora, se fosse pela sua mãe, pela avó do menino, o seu filho nem ao hospital tinha ido. Não me venha agora pedir dinheiro, porque depois houve ali uma tentativa de aproveitamento. Claro. E aí já entra o pragmatismo também, e a disciplina, e nós sabemos impor limites e barreiras. Ora, como é que nós identificamos o nosso poder intuitivo e os sonhos? Vamos voltar aqui aos sonhos. Eu explico isto aos meus clientes que me perguntam. Importa nós sabermos nos isolar, ou seja, isolar não tem de ser, o ideal é ser fisicamente, estarmos num espaço sozinhos, mas se não for possível, tentarmos o máximo possível isolar-nos do ambiente que está à nossa volta. E isso consegue-se num espaço público através da meditação, num espaço privado é mais fácil. Depois de nos isolarmos, nós temos de perguntar, imagina que acordas com essa sensação, hoje não vou conduzir, hoje não vou conduzir.
isolas-te uns minutos até sentires que estás a sentir o teu corpo, porque a intuição fala connosco através da energia no nosso corpo, e tentas perceber em que zona do teu corpo é que está essa sensação. Ou seja, perguntas a ti mesmo: eu hoje não vou conduzir. Onde é que isto está? Se tu sentires uma sensação forte na zona torácica, é o teu poder intuitivo a falar contigo. É o que nós chamamos o chakra cardíaco, que também é responsável pela intuição em parte, juntamente com o chakra do terceiro olho, mas que é responsável pela execução da intuição e que te vai dizer, está no meu peito uma sensação forte que me diz não vou conduzir. Então segues a intuição. Se por outro lado a sensação que sentires no teu corpo estiver no teu umbigo ou na zona do baixo ventre, não é o teu poder intuitivo. É um medo, um trauma, uma fobia, uma coisa qualquer que o teu cérebro está a processar. Aí não segues esse conselho. Ou seja, não é a tua intuição que te dá um sinal, é outra coisa qualquer. Percebes? Portanto, este é um conselho que eu dou a todos. Quanto aos sonhos, a melhor maneira de perceberes a mensagem do sonho, eu acredito nos sonhos porque nós entramos em processo subconsciente. Claro. E no processo subconsciente é quando nos conectamos com o mundo espiritual, daí a meditação. Porém, como o sonho também tem um processo biológico de formatação ou de limpeza do cérebro, eu não dou 100% de importância aos sonhos sem fazer esta análise primeiro. Eu tinha lido, não sei se, não vou dizer que se é verdade ou não, porque não sai fora da ciência, né? Tinha lido uma vez sobre quando nós adormecemos, entrar no estado subconsciente, é quando começa a nossa alma a viver a sua vida sem nós. Ou Exato. seja, há a projeção astral, é quando a nossa alma começa a vaguear por aí. Não sei se estou a ser certo ou na interpretação Não daquilo que eu li. não acredito muito nisso, Ok. mas tem uma ponta de verdade, que é a parte do subconsciente. Quando adormeces, o teu cérebro, e isto é científico, quando tu adormeces, o teu cérebro vai entrar num estado subconsciente e que é o chamado REM, ou Rapid Eye Movement, é quando estás em sono profundo. Quando estás em sono profundo, os teus músculos bloqueiam, o corpo não se Sono profundo é mexe. pouco tempo. Não, esse sono profundo é a maior parte da noite. É. O que acontece é, durante alguns segundos, enquanto entre o processo de consciência e o processo de sono profundo, tu entras ali num processo de semiconsciência. Esse é um tempo normalmente curto. E é aí que os sonhos acontecem. As pessoas às vezes dizem, sonhei a noite inteira. Não, tu não sonhaste mais do que 10 ou 15 segundos. Pois. Parece é que foram horas. Parece que estás num outro planeta. Exato. Portanto, a nível espiritual, imagina, tu estás no consciente e desces ao sono profundo e há ali uma fatia de tempo em que estás no subconsciente. É essa fatia de tempo que a meditação te pretende alcançar, em que tu não adormeces, mas também não estás acordado. Isto cientificamente falando. E é nesse espaço subconsciente que o teu cérebro se abre. E então aí sim é quando entra a vivência espiritual. Ou seja, no consciente tu estás demasiado alerta para poderes focar no espiritual. Quando estás a dormir, obviamente que não, mas é nessa fatia de tempo que o mundo espiritual se move, que é quando o teu cérebro está aberto ou está mais desprotegido, digamos assim, e depois entras no subconsciente. Quando trabalhamos a parte espiritual, nós procuramos alcançar um estado de transcendência, que na realidade a transcendência é simplesmente esta fatia intermédia entre o acordar e o estar acordado e o estar a dormir. Há bocadinho falaste naquele acontecimento do carro e vou partilhar também aqui um acontecimento comigo. Aos mais ou menos 13 anos que eu tinha, os meus pais estavam cá em Portugal, eu estava a viver com a minha madrinha na Moldávia e nós não tínhamos mar, tínhamos lagos, né? E no verão íamos para os lagos. Fui com a minha prima no colchão insuflável, né? Fomos para o meio do lago. Ela tinha 20 anos e tinha 13, 7 anos de diferença. E a minha prima sofria de epilepsia.
Eu via um buraco minúsculo, 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 à frente da minha cara no colchão. Pá, aquilo me ia influenciar, aquilo me ia ficar, me ia vazar. Só que eu Claro. comecei a insistir tanto, tens de voltar, tens de voltar, tens de voltar. Assim que voltámos para a beira do lago, com água pelos joelhos, ela desmaia. Ou seja, teve um ataque epiléptico. Exato. Vieram pessoas logo a ajudar e tiraram da água. Agora pergunto eu, e se eu nunca tivesse dito, vamos sair vamos voltar? E ela se calhar ia ao fundo, se calhar até me levava a mim. Isso é a tua intuição. Pois, E é o estar atento aos sinais. Ou seja, esse buraquinho no barco não era perigo, mas era um sinal. é um sinal. É isso mesmo. E agora aqui entra o pragmatismo. Tu foste pragmático. Tu entendeste que aquilo não era normal e insististe. Há muita gente que não o faz. Pois. Há muita gente que vê tem os sinais todos à frente e continua naquele caminho. Eu costumo ensinar muito o meu filho. Pronto, acho que ensinar crianças, é por isso que na terça-feira vou estar com uma pessoa que vai passar conhecimento sobre como ensinar crianças, como ter paciência, porque é difícil, não é fácil. Não Claro é que nada não. fácil. E eu costumo dizer ao meu filho, quando ensino a escrever ou a ler, é muito estressante essa fase, não é? E eu digo-lhe, está tudo à tua frente, basta ouvir, basta ver, basta pensar. Claro. Se estiveres no meio da natureza, basta ouvir. Tudo fala contigo. Como é que vais saber que vem uma tempestade? Vais ver as nuvens. Como é que vais saber que vem aqui mais frio, mais vento? Vais sentir o vento, não é? Claro. Vais escutar, vais ver. Na vida, no meio da cidade, no meio da sociedade, na tua vida pessoal, é tudo isto. Está tudo à tua frente. Basta ouvir, sentir, pensar, aceitar tudo como um sinal. Exato. E depois faz a tua interpretação. Eu penso que no mundo espiritual, no mundo físico, tudo passa isso. É não, como é que eu vou dizer? Aceitar tudo como um sinal. Como eu disse, não desprezar. Não desprezar. Não quer dizer que temos que dar muito valor àquele sinal e interpretá-lo como verdade, não é? Como verdade ou como algo que temos que fazer. Não, mas não desprezá-lo. Exato. Saber esse equilíbrio é fundamental. Saber encontrar o ponto de equilíbrio É isso mesmo. entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo e qual é a melhor. Essa é outra questão importante. Não há uma escolha que seja acertada a 100%. Não é? Tu tens a maior dádiva que nós temos como seres humanos é o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Mais nenhum ser na Terra tem essa capacidade, ou seja, e nós também não a temos a 100%, porque há fatores que estão fora do nosso controle, mas dentro daquilo que é a nossa vida individual, o livre-arbítrio é a maior dádiva que nós temos, e mesmo após a morte. Mas nós não podemos retirar-nos dessa equação. Ou seja, como tu dizes, a nuvem ou as tempestades, eu não posso tomar uma decisão única e exclusivamente porque estou a ver uma nuvem no céu. Portanto, é esse equilíbrio entre, ok, vai chover, mas eu preciso mesmo de ir comprar pão, porque amanhã está fechado e depois não tenho pão. Tenho de apanhar chuva. Mas eu vou comprar o pão na mesma. Claro. Portanto, é esse, e acho que fazes bem realmente em transmitir esses valores ao teu filho, porque saber interpretar os sinais, mas não os sobrevalorizar, e depois também não caíres na armadilha da vitimização, que é, isso mesmo. não fui comprar pão, estava a chover. Não estou em Não. colhos à chuva. Não, então porquê que não foste? Né? Ou seja, há este equilíbrio que é difícil. Fala-se muito sobre isto, mas a execução não é fácil. Imagina que eu vivia num país em que, antigamente, agora nem tanto, há 20 anos atrás, chegava a temperaturas de 30 negativos. Pois. Eu ia para a escola com uma criança de 8 anos, sozinha, com 20 e tal negativos, sozinha, em transportes públicos, não é? Exatamente. Ou seja, nós não podíamos deixar de comer ou de beber porque na rua estava frio e estava congelado. Exatamente. E é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. E há muita gente que, no meu caso, na minha atividade, e não estou a criticar, porque as pessoas cada uma tem o seu processo, não é uma questão de crítica. Mas é uma constatação. Muitos dos meus clientes atribuem ao sobrenatural acontecimentos da vida deles que não são sobrenaturais. Porque, além da questão da vitimização, e depois, se entrássemos por aqui,
íamos naturalmente à parte da psicanálise, a tentar perceber o que é que se passa com aquela pessoa, o que é que aconteceu no passado dela, mas nem toda a gente sofre de malefícios espirituais. Mas muita gente acredita que sofre sem, na realidade, sofrer. Nem toda a gente sofre de malefícios espirituais. Mas as pessoas acreditam ou atribuem muitas vezes à parte espiritual os azares que a vida lhes trouxe. Ora, é mais fácil atribuir a questão da vitimização, a questão do eu sou um desgraçado porque toda a gente me quer mal, isto ou aquilo. É mais fácil atribuir à parte espiritual do que às nossas ações. Porque isso implica que nós não estamos a olhar para dentro. Ora, o que eu quero dizer com isto, eu digo isto muitas vezes aos meus clientes, é antes de entrarem pelo mundo espiritual, vamos tentar perceber o que é que provocou isto. Quais são os caminhos que eu segui? Quais são os caminhos que eu posso seguir agora? Existem, sim, malefícios e coisas muito pesadas a nível espiritual. A maioria não são. Ou seja, ninguém. Quando entramos na parte espiritual e principalmente na parte mais negativa da espiritualidade, que se chama bruxarias, malefícios, magia negra, etc., ninguém se vai dar ao trabalho de matar meia dúzia de galinhas, passa a expressão, para fazer mal à vizinha só porque a vizinha deixou a roupa estendida a pingar. Isso não é assim que funciona na espiritualidade. A bruxaria e os malefícios têm um peso muito grande e uma fatura muito elevada em quem os faz, para se fazer só por dar cá aquela palha. Não é? Porém, quem está a sofrer na vida, por vezes acha que está a ser castigada, acha que alguém lhes fez mal ou que Deus está a castigar. Entramos aqui, voltamos aos dogmas e às questões da religião, mas a espiritualidade e o livre-arbítrio são indissociáveis. Fazes uma boa ação, vais escolher o bem. Fazes uma má ação, vais escolher o mal. Não é imediato. Não é por tu fazeres uma boa ação hoje que amanhã vais ganhar o euro milhões. Às vezes o bem vem quando tu mais precisas dele. O exemplo que eu dei há pouco da minha relação, do meu casamento atual, eu precisei de me manter no meu caminho e de saber que aquela vida do mundo empresarial naquele momento não fazia sentido para mim, para depois colher o bem mais tarde. E o bem foi o equilíbrio, ou seja, eu estava desequilibrado na parte afetiva e comecei a ficar equilibrado na parte afetiva. Diz-se, não percebo muito do assunto, né, mas eu vou dizer aquilo que eu ouço ou que leio, que todos os nossos pensamentos, ou as nossas atitudes, ou os nossos comportamentos, ou quando fazemos bem ou mal a alguém, nós quando fazemos mal a alguém, ou bem, emanamos tanta energia que ela vai para o espaço, e é como uma frequência, depois volta. Ou seja, se fazemos bem, retorna bem. Exato. Se fazemos mal, essa frequência, essa energia retorna mal. Exatamente. Por isso penso que seja a mesma analogia. A Não é? chamada lei do retorno, Lei do retorno, e é lei isso da mesmo. atração. É Porque isso essa mesmo. energia, quando volta, vai trazer energias Vai semelhantes. trazer. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem, Tiago, e já que estamos num podcast que se chama-se Decides Tu, queria-te fazer aqui umas 3 perguntas bases a quem faça a todos os convidados. E o que é para ti o poder de decisão? Qual é a força desta arma que temos e não usamos ou usamos mal? Se bem usado, esse poder, que benefícios pode nos trazer? O poder de decisão, enfim, nós chamamos o livre-arbítrio, para mim é tudo. Eu sou responsável pelas minhas ações e mais ninguém. Mesmo que as minhas ações afetem os outros, sou eu responsável por elas e sou eu que vou ter os benefícios ou os prejuízos dessas ações. Eu acho que, se virmos esta questão de uma maneira mais profunda, o poder de decisão é sempre bom, mesmo quando atrás o mal. Do ponto de vista espiritual, tudo é uma oportunidade de crescimento, até uma má situação. Portanto, mesmo quando as tuas decisões te levam a uma situação negativa,
O facto de teres poder de decisão significa que não tens de ficar nessa situação negativa. E mesmo essa situação negativa vai contribuir se tu estiveres bem sintonizado ou pelo menos mentalizado para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento pessoal, mesmo essa situação negativa te vai fazer bem mais tarde. Não no imediato, mas mais tarde. Claro. Eu, por exemplo, quando, pronto, agora que sei gerir as minhas emoções de uma forma melhor, mesmo assim às vezes fico abalado, né? Normal, sou um ser humano, Somos seres humanos. somos seres humanos, quando tenho um acontecimento mau na vida, choro, estresso, mas depois decido aceitar aquele acontecimento mau e tentar encontrar nele benefícios ou coisas que me podem vir a beneficiar no futuro. Ou seja, tirar aprendizagens, tirar conhecimento daquele mau acontecimento. Que é para Claro. no futuro não voltar a fazer da mesma forma, ou não voltar a confiar da mesma forma nas pessoas que confiei, por exemplo. Por isso, acho que o poder de decisão tanto pode ser bom, tanto nas coisas más como nas coisas boas. Né? Exatamente. Tens razão. Uma decisão que teve que tomar e que mudou a sua vida. Eu acho que já me disse, mas Sim, foi sair foi a da sair. empresa onde eu trabalhava. Atenção, eu não fecho a porta ao mundo empresarial. Claro. Cá está, não podemos entrar no extremismo e nos dogmas e tudo mais. Acho que seria muito pouco evoluído da minha parte dizer nunca mais vou entrar no mundo empresarial. Aliás, o mundo empresarial faz falta, sem dúvida, mas uma das maiores decisões que eu tomei foi passar de um emprego em que ganhava muito bem e que tinha sucesso e já estava muito alto na carreira e podia chegar ainda um bocadinho mais alto, para uma vida de ajuda ao próximo, que é o meu caso, sem ambições do ponto de vista material. Este é uma, esta atitude é uma que me falta ganhar para mim. Ainda tenho medo de fazer isto, mas sei que vou fazê-lo. Sei que vou É conseguir. porque não estás no teu tempo. Não estou no meu tempo, é isso mesmo. Mas estás a caminhar para lá. Porque eu também não estou bem na empresa onde eu estou. Exato. Na empresa não, nem na empresa, porque a empresa eu gosto. Não estou bem no local de trabalho onde eu estou. Porque se estivesse no outro local de trabalho, na mesma empresa, se calhar estaria bem. A fazer aquilo que eu gosto de fazer. Trabalhar com pessoas, não com máquinas, com pessoas. Exatamente. Eu gosto de trabalhar com pessoas, tratar pessoas, cuidar de pessoas. Por isso, comunicar com pessoas, que sempre fiz isso. Por isso, eu acredito que vou chegar lá um dia. Eu acho que sim, Eugênio. Eu acredito que vais e acho que estás bem sintonizado nesse aspecto. Do mundo empresarial, eu não me lembro. Eu lembro-me muito das pessoas, voltando a esse. Ou seja, a empresa onde eu trabalhei, pessoalmente, eu também tive alguns negócios próprios que felizmente correram bem e assim que estavam bem, eu vendi-os. Portanto, por isso é que eu digo, não posso fechar as. Seria muito hipócrita eu dizer Claro. o mundo empresarial não presta. Claro que presta. E tem coisas boas e coisas más. E também seria muito hipócrita eu dizer que toda a gente consegue lá chegar. Não. Isso é errado e aí eu vou muito contra o coaching, entre aspas. Nem toda a gente tem oportunidades. Eu fui muito abençoado. Na altura que eu entrei para a empresa onde eu estava, eu entrei como recepcionista. Felizmente cresci e desenvolvi até a posição em que eu cheguei. Mas também porque acreditaram em mim. Claro. Eu fiz o meu trabalho, mas também porque acreditaram em mim. Sim, mas também fez para que aparecesse a oportunidade, não é? Claro, Se não tivesse feito. mas Eugénio, mas eu quero chegar é aqui. Cá está a espiritualidade. Na altura, estamos a falar, eu tinha 20 e poucos anos. Quando me ofereceram aquela proposta de trabalho para aquela empresa que tem uma conotação muito antiquada, de pessoas velhas e tudo mais, ofereceram-me uma proposta de trabalho para um banco. E eu, na altura, em frente ao recrutador, disse: quero ir para o banco. E esta senhora disse-me assim: não, Tiago, vá à entrevista no outro lado primeiro. Eu estou a ver o seu perfil. Disse: não precisa, não precisa, eu quero ir para o banco. Tiago, eu guardo-lhe a proposta do banco, mas vá ao outro lado primeiro. Ou seja, aquela pessoa empurrou-me para esta empresa que me fez crescer muito. Dentro dessa empresa, eu valorizo muito as pessoas que eu conheci, que ainda hoje são minhas amigas. Eu conheci muitas mulheres, e estamos a falar de mulheres que viveram durante o Estado Novo, pessoas que nasceram ainda durante a ditadura, que, como sabes, não havia oportunidades para as mulheres.
Elas pagaram a casa à pronta, elas meteram os filhos na faculdade com o fruto do trabalho delas. Pessoas muitas vezes sem estudos ou com poucos estudos. Essas experiências o mundo empresarial também me deu. E essas experiências eu não as desvalorizo. Aquela pessoa não tem menos valor do que um gestor numa multinacional. Aquela pessoa sozinha, numa aldeola, tem os filhos na universidade. Pronto. São coisas que nós, cá está, no nosso caminho espiritual, estas pessoas têm de nos dar algo. Mas só se nós estivermos atentos a elas. Se tu estiveres numa multinacional, ou onde quer que seja, cá está, com máquinas, ou apenas a olhar para se as ações subiram 1 euro ou se desceram 5, tu não estás a ver o que é que, na realidade, o que é que está à tua volta. Portanto, uh, para resumir, eu acredito que o poder de decisão vai até este ponto. Eu, quando estou num sítio, o que é que eu escolho focar-me? Nas ações a 1 euro ou 5 euros, ou nas pessoas que eu tenho ao meu lado, e olhar para elas e ver realmente esta pessoa foi contra tudo e contra todos e atingiu os objetivos dela. O poder de decisão só nos traz coisas boas, mesmo que não pareça na altura, até nestes casos. Portanto, a maior decisão que eu fiz, que eu tomei, foi sair dali. Na altura falei com a minha mãe e com o meu irmão, mais velho. Foram as duas pessoas a quem eu não pedi ajuda, mas ao mesmo tempo senti que precisava ali de uma validação. A decisão já estava tomada, mas a minha mãe o que me disse foi: filho, tu onde metes as mãos fazes crescer qualquer coisa. Portanto, se achas que o teu caminho já não é ali, mas queres dedicar à espiritualidade, a mãe apoia-te. O meu irmão disse a mesma coisa, por outras palavras, e interessa. Eu precisava de lhes dizer, mas a minha decisão já estava tomada. Aquilo foi mais para ter um bocadinho uma rede emocional, Claro, porque a claro. decisão já estava Um tomada. apoio emocional. Eu também sempre tive apoio de parte da minha família toda, sempre tive apoio, sempre apoiar as minhas decisões, porque confiam e sabem que as minhas Exato. decisões são sempre para trazer benefícios a toda a família, a mim, a esposa e aos filhos. Nunca tomo decisões que sejam egoístas, só para mim, Exato. só para mim. Mas também é muito importante que a gente também pense em nós, não é? Não podemos esquecer essa parte. Mas essas decisões já são a ser tomadas por ti. É isso mesmo. Bem, Tiago, aqui a última pergunta. Vou pedir que deixe uma mensagem aos jovens que poderão melhorar o seu futuro ou o rumo do futuro. Ou uma mensagem àqueles que pensam que o tempo deles já acabou e que já é tarde demais. Eu trabalho com pessoas de uma mentoria financeira e as pessoas dizem: já tenho 50 anos, já não tenho tempo para poupar ou para investir, para ter o futuro. Como é que é possível? Se a idade de média de vida é ter os 80 e poucos, Exato. faltam 30 anos, estás a dizer que não tens tempo? Tens muito tempo. Até qual é a mensagem que tens para esses jovens ou para essas pessoas? Olha, Eugénio, eu acho que a mensagem principal que eu posso deixar e que é um bocadinho transversal aos dois é, e voltamos àquilo com que começámos a nossa conversa, é nunca deixem de procurar conhecimento. Nunca. É importante tentar. Eu não sou contra as redes sociais e não podemos ser contra as redes sociais porque é uma realidade que vai existir e que vai continuar. Mas também temos de procurar o nosso desenvolvimento pessoal através do nosso conhecimento pessoal. O que eu quero dizer com isto é, se calhar passamos tempo demais a ver os outros através das redes sociais atualmente, e passamos tempo demais a ver muitas vezes realidades que não são reais, passa aqui o pleonasmo, mas sabermos pensar por nós. E quando eu digo cultivar o conhecimento, é indiferente ser para um jovem ou ser para uma pessoa que acha que já não tem muito mais para fazer. Tu tens de encontrar em todas as alturas da tua vida aquilo que gostas. E muitas vezes nós somos obrigados a fazer coisas que não gostamos. Não é? Eu acredito que há Claro. pessoas que são muito felizes a conduzir um caminhão de lixo, mas há outras que só fazem aquilo que não têm outra solução. Portanto, por isso é que eu digo encontrar o que tu gostas. Quando tu encontrares aquilo que gostas, tens de procurar conhecimento sobre isso. E tanto pode ser literacia financeira, entender os mercados, entender padrões, etc.
como pode ser cultivar pimentos. Tu até podes desenvolver um negócio a cultivar pimentos, ou então simplesmente teres ali pimentos para a tua família durante o verão. O que quer dizer com isto é procurem conhecimento e procurem conhecimento de forma racional. Não, não através de vídeos no TikTok ou de vídeos onde quer que seja, porque isso é tudo fabricado e é muito fácil de criarmos uma realidade que não existe. Ora, se tu não estás feliz neste momento, há coisas que não vais poder mudar. Há outras que tu consegues mudar. Comecem pelas coisas pequenas. É muito difícil eu tomar uma decisão radical de mudar a vida do dia para a noite. E nem toda a gente pode fazê-lo. Eu filo porque também tinha uma estrutura financeira, neste momento, enfim, mas tinha uma estrutura financeira, tinha uma estrutura familiar que me permitiu fazê-lo. Agora, não posso alvitrar-me aqui, embandeirar em arco e dizer eu fiz, vocês também fazem. E as pessoas têm filhos, têm responsabilidades, têm contas para pagar. Não é fácil. Claro. Cada Portanto, situação é uma situação, não é? mas é possível ir mudando coisas pequeninas. Ok, não tenho dinheiro para tirar um curso, comprar um livro. Eu sugiro sempre às pessoas, especialmente na parte espiritual, que querem desenvolver o conhecimento espiritual, que recorram a livros. As redes sociais e as páginas de YouTube, canais de YouTube, etc., qualquer pessoa pode fazer aquilo em 2 horas, tem uma página montada e está ali às vezes a dizer as maiores barbaridades. Claro. Quem se dá ao trabalho de escrever um livro, o livro é editado, é revisto, é publicado, é um trabalho que não é... Uma pessoa que diz muita barbaridade normalmente não se dá ao trabalho de escrever um livro, porque é preguiçosa para isso. A pessoa que se dá ao trabalho de escrever um livro é porque tem propriedade e conhecimento para falar sobre um determinado assunto. A pessoa que vai para o YouTube dizer eu faço assim porque não sei o que, não sei o que, essa pessoa normalmente hoje está a dizer que é preta, amanhã está a dizer que é branca e no outro dia está a dizer que é água. Ora, procurem cultivar o conhecimento sobre qualquer área que vos dê interesse, mas de fontes credíveis. É isso mesmo. E procurem aproximar-se das pessoas que cultivam esse conhecimento também. Ora, voltamos aos pimentos. Se eu quiser amanhã semear uma horta de pimentos, eu tenho de ir falar com pessoas que sejam agricultoras. Claro. Eu não vou falar com o gerente do Montepio Geral ou do Santander, explique-me lá como é que eu agora faço uma horta de pimentos. Não. Ora, procurar o conhecimento e saber onde é que ele está. Portanto, nunca estamos no fim da vida. E falando aqui nos livros, há pessoas que me dizem, mas os livros são caros. E eu vou às feiras dos livros, comprar livros a 1,10€. Pois. Que trazem tanto conhecimento. Um livro, eu comprei um livro em inglês dos anos 70, custou-me 2€. É um livro com 500 páginas, em inglês. Nós estamos num podcast, não se vê, mas eu estou neste momento a agarrar um livro que eu comprei talvez há uns 2 meses, em Lisboa, custou-me 3€ e é do António Lobo Antunes. O António Lobo Antunes é um psiquiatra, portanto não é espiritual. E o livro chama-se Conhecimento do Inferno. E dá precisamente, cá está, cultivar o conhecimento aqui é, eu interessa-me a saúde mental, porque a saúde mental por vezes mistura-se com a parte espiritual, ou seja, não é fácil dissociar ou distinguir é doença mental ou é uma questão espiritual. E então eu também tenho de entender o lado que não é espiritual. Por isso é que eu, enfim, mas voltamos aos livros. Este livro custou-me 2€ ou 3€, já não me recordo, também em Lisboa, junto ao Saldanha, numa feira que há todas as sextas-feiras. E que eu preciso ou seja, este livro, 2, 3€ é o quê? São 3 ou 4 cafés. Não é? Ou seja, não é assim tanto. Ou é um maço de tabaco para quem fuma. Ora, cultivar conhecimento e às vezes até mesmo das coisas que são contrárias àquilo que nós acreditamos. Como eu não acredito que seja contrário, porque a ciência não é contrária, mas estudar a psiquiatria sobre a doença mental, no meu caso, vai-me fazer crescer. Vai-me permitir, junto dos meus clientes, perceber alguns sinais. Eu não posso fazer um diagnóstico, obviamente, não sou médico, mas perceber alguns sinais que me permitam dizer ao meu cliente: procure um psiquiatra ou procure um psicólogo. O seu problema não é espiritual.
Ou então dizer, não, realmente isto é espiritual. Portanto, cultivar conhecimento em qualquer área, os jovens, vivemos numa altura, não quero parecer velho, mas nós vivemos numa altura em que a informação é instantânea. Eu posso, de um dia para o outro, não, de um segundo para o outro, saber uma coisa que não sabia. Não é? Antigamente, parece um velho, tínhamos que ir para a biblioteca ou tínhamos de ir a sítios onde houvesse esse conhecimento. Às vezes demorávamos meses a adquirir conhecimento. Não é? Eu, quando comecei a estudar a parte espiritual, uma ida a Lisboa, para mim, nós vivemos na margem, vivia e vivo na margem sul, uma ida a Lisboa era o paraíso. Poder ir a uma livraria em Lisboa que tinha livros espirituais, eu ia com o dinheiro contado e tinha de fazer uma gestão financeira de quantos livros é que podia comprar, e às vezes só podia comprar um, outras vezes podia comprar dois. Para mim aquilo era o paraíso. Eu vinha para casa e devorava aqueles livros. E hoje em dia existe muita informação. Óbvio que também existe muita Às vezes é contra-informação demasiado. e desinformação. Aí entra o pragmatismo. Se tu, como coach financeiro, me vieres dizer assim, Tiago, põe as tuas ações todas nesta empresa, que esta empresa vai crescer para a semana, eu se calhar vou duvidar. Né? Portanto, entra aqui a parte do livre-arbítrio e do conhecimento. Eu tenho conhecimentos suficientes para me dizerem, calma, a esmola é grande mais. E vice-versa. Portanto, o que eu quero dizer com isto é cultivar o conhecimento só te vai fazer crescer e só te vai fazer evoluir. Seja que tenhas 50, 80, aliás, a universidade da terceira idade, as pessoas reformadas que vão para a universidade da terceira idade não vão ser doutoras. Elas não estão ali para aprender a fazer cálculos de geometria. Não, aquela gente está ali primeiro por uma questão de combater a solidão e de fazer amigos, mas por outro lado também são pessoas que toda a vida foram curiosas na vida. Claro. E abraçam oportunidades que têm agora e não tiveram antes. Exatamente. E estavas a falar há pouco sobre as pessoas que passam o dia inteiro nas redes sociais a ver os outros. Eu dou muito. Digo isso aos meus clientes para fazer esse exercício. Sentem-se à frente do espelho e dispam-se, não é literalmente despirem-se, nem dispam-se. Separem o vosso mundo físico e o mundo interior, o mundo espiritual. Claro. E olhem para vocês, olhem para a mente. O que é que está mal na vossa mente? O vosso comportamento, a vossa fala, a vossa comunicação. São pessoas estressadas. Olhem para o nariz, olhem para a cara, olhem para tudo que vocês não gostem em vocês. Abrem. É como aquelas imagens digitais em que carregamos depois o ser humano mete-se em pedaços. Uhum. Tipo, está aqui a mão, está aqui o braço, está aqui o cérebro, está aqui o coração. Façam o mesmo com vocês próprios. Ponham-se em vários pecados e vejam pecado a pecado o que é que não gostam. E trabalhem, tenham objetivos e tenham um rumo para trabalhar aquilo que não gostam. Seja a parte, seja o vosso mundo interior, seja o vosso mundo exterior. Porque sabemos que o mundo exterior é espelho do mundo interior. Exatamente. E se formos más pessoas dentro de nós, ou se formos pessoas tristes, no nosso mundo exterior seremos pessoas cabisbaixas, pessoas com muito negativismo, pessimismo. Por isso, olhem-se ao espelho, não olhem para os outros, olhem vocês para vocês próprios. E se perguntar às pessoas, há quanto tempo é que me olhas ao espelho? Olho-me todos os dias. Nem para te maquilhares, é para lavares a cara, Claro, não. claro. É para te olhares para ti, para te analisares com verdade que tipo de pessoa tu és. E as pessoas não fazem esse exercício. É Não verdade. fazem. É que se o fizessem, garanto que começavam a chorar. Mas eu posso acrescentar aí, olhar ao espelho, sim, mas também importa saber valorizar. Obviamente. É uma coisa que eu também digo muitas vezes aos meus clientes, especialmente quando a pessoa está nesse registro mais depressivo, obrigo-os, entre aspas, quase a ir ao espelho todos os dias e dizer, eu gosto disto em mim. Há muita coisa que nós podemos mudar em nós, mas há muita coisa que nós temos de aceitar. Que também não valorizamos, cara. Exatamente, e eu Isso obrigo-os, porque isso também cultiva energia positiva, Claro. ou seja, que vai contrariar depois a energia negativa. E motiva. Exatamente, mas nós estamos a começar a pôr sementes sementes energéticas que mais tarde vão combater aquela depressão. Nem que seja o cabelo, os olhos, os lábios, tem de haver, não podes não gostar de tudo no teu corpo, isso é impossível. Tem de haver algo. E quando
Só que o que nós infelizmente estamos muito formatados para fazer, e isso, enfim, entraríamos aqui noutra discussão, mas é uma crítica tem sempre mais peso do que um elogio. Eu posso atender durante o dia 10 pessoas, um exemplo. 10 pessoas que saem daqui a sentir-se ajudadas ou que me deram um feedback positivo de alguma coisa que aconteceu em que eu as ajudei, no que diz respeito ao meu trabalho. Basta que uma me diga uma coisa menos boa e aquela crítica parece que tem mais Impacto, peso sim. do que o que eu ouvi de bem durante. Eu se calhar ouço uma crítica uma vez por mês, mas aquela crítica, e essa crítica é válida. Se eu estou a ouvir aquilo, eu tenho que perceber se eu estou errado, se eu tenho de mudar alguma coisa em mim, ou se aquela crítica não nasceu de mim, nasceu da pessoa. O padre Amorth era um exorcista do Vaticano, já faleceu. Diz num dos livros dele que o bem cresce no silêncio e o mal faz barulho. O mal gosta de se fazer mostrar e o bem não. É isto que se passa a nível espiritual. O mal grita, o mal o profana, é uma coisa barulhenta, que parte de coisas que se ri muito alto, a gargalhada é considerada profana do ponto de vista religioso também. A gargalhada, na minha opinião, não é profana, mas isto é um mal, faz barulho, porque quer-se fazer notar. E o bem não. O bem está ali. Está a ser feito no silêncio, mas está a fazer o seu trabalho. Ora, eu quero tirar a voz ao mal, dizendo aos meus clientes, valoriza-te em algo. Nem que seja, hoje gosto da maneira como o meu cabelo está. Ou olha, eu gosto desta camisola, acho que esta cor me fica bem. Vai haver logo a seguir uma voz que diz, pois, mas estás mais gordo. Ou, pois, mas não sei o quê. Pois, mas tens aqui um sinal na cara que estão... E nós temos de contrariar essa voz e está bem, mas eu tenho uma camisola que gosto. Estás a perceber onde é que eu Estou a quero perceber, chegar, sim, senhor. Eugénio? Estou a perceber, sim, Portanto, senhor. olhar ao espelho, sim. E acho que as duas formas de pensar têm que coexistir. Exato. Tem que coexistir. A pessoa tem que saber estar ali no meio e equilibrar. Exatamente. Não podemos deixar. Mas como disse, cada pessoa é uma pessoa e depois Exatamente. cada psicológico é um psicológico, não é? Há pessoas mais fortes psicologicamente, há pessoas mais fracas, não é? E acho que a gente tem que olhar e valorizar, como bem disseste, não é? Valorizar. E eu ainda não penso tanto assim. Acho que tenho que olhar mais para mim e valorizar mais as Exato. coisas boas que eu tenho também. E nisso tens razão. Mas também temos que olhar para aquilo que está mal e aos poucos fazer crescer. Fazer crescer. E também diz bem que ao levantarmos o bem, de uma forma indireta, o mal vai também desaparecendo. Sim, por causa do ponto de É, é, equilíbrio. é. Tem de haver um É isso mesmo, é equilíbrio. isso mesmo. Portanto, nós não podemos silenciar essas vozes más, porque essas vozes más são naturais. Eu não posso silenciar uma crítica. Eu posso aceitá-la ou não. Ou fazer algo com ela ou não. Porque se calhar se não houvesse as vozes más, ficávamos Não evoluías. comodistas também. Não evoluíamos, ficávamos ali parados. Exatamente. E depois já acontece o quê? Estamos numa autoestrada. Está tudo igual, é tudo monótono, entendes? Eugénio, é normal. É normal e eu acredito que voltamos àquilo que estávamos a falar há pouco. Nem toda a gente tem as mesmas oportunidades na vida. E acho que é muito hipócrita a dizer se eu consegui, tu também consegues. Não. Isso é hipócrita e é redutor perante os outros. Isso por si só já é uma jogada de poder. Quem o diz já se está a pôr num patamar superior aos outros. Eu acho que nem toda a gente tem as mesmas oportunidades, mas toda a gente tem um caminho de crescimento para fazer. Eu acho que quer sejas cá está, um condutor do caminhão do lixo, que não gosta daquilo que faz, mas tem de o fazer porque tem filhos e uma mulher e contas a pagar, quer sejas uma pessoa espiritual que está a fazer o seu processo, eu fui abençoado com a empresa onde eu trabalhava com viagens pelo mundo. E isso ajudou-me também a desenvolver a minha espiritualidade. Ou seja, eu peguei nas viagens que fazia a nível empresarial e ficava lá mais um dia ou dois à minha conta, mas que me ajudavam a desenvolver. Podia não ter feito. Eu agarrei essa oportunidade. Da mesma maneira,
voltamos aqui ao mesmo exemplo, um condutor do caminhão do lixo não consegue mudar logo, fazer uma mudança radical, não pode deixar de ser condutor de caminhão e começar, sei lá, abrir um negócio, se calhar até é o sonho desta pessoa, porque é infeliz naquilo que faz, mas pode começar aos poucos a fazer pequenas mudanças. Ok, eu chego a casa, estou cansado, vou dormir ou vou fazer isto? Se calhar vou ler um bocadinho sobre isto. Ou se calhar, em vez de ir para casa, vou assistir a uma palestra grátis que uma universidade ou que uma organização está a dar. Nem todos temos a capacidade de chegar longe, mas o chegar longe é relativo. O que para uma pessoa chegar longe pode ser abrir um negócio multimilionário e ter 200 empregados, para outro pode ser sair do caminho do lixo para abrir uma pastelaria. E aquela pessoa pode ser muito feliz naquilo que faz. E percebes? Por isso é que voltamos às redes sociais. Não podemos ver só os outros. Até porque a realidade dos outros muitas vezes está ali, aquilo é só uma fachada, é uma teia muito, muito bem urdida, mas que não tem nada por trás. O bem não precisa de se mostrar. E os meus clientes que são empregados de uma escola são tão felizes como outros, ou mais às vezes do que outros que têm muito sucesso. Sem dúvida. Não é? É muito relativo. Eu acho que, independentemente de tudo, da minha parte, o conselho maior que eu posso dar é cultivem o conhecimento, seja espiritual, seja não espiritual. E do ponto de vista espiritual, entendam as religiões, mas não têm de ser seguidas à risca. As religiões podem traduzir por miúdos alguns aspectos espirituais, mas não as devemos depois seguir à risca, porque depois há outros fatores. Cultivar a espiritualidade significa perceber os vários ramos da mesma e até os ramos contrários. Eu sigo muitas páginas e ouço muita gente que não acredita em Deus. E eu dou-me muito bem com essas pessoas também. Que eles dão-me uma visão que me contraria. E ao contrariar-me também me ajudam a crescer. Obviamente. Bem, Tiago, obrigado. Eu é que agradeço. Foi uma grande conversa, eu gostei muito, por acaso, para mim foi muita. Aprendi muita coisa porque havia coisas que eu não conhecia. Obrigado pela partilha de conhecimento e de experiência. Eu é que agradeço, Eugênio, a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Tiago. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continuam a aprender, crescer e a prosperar.